Como você está se sentindo hoje? Geralmente, por educação, a gente responde que está tudo bem. Mas se você for refletir mais profundamente, é possível dizer que a sua qualidade de vida é alta ou baixa? Então, você se considera uma pessoa saudável ou doente? É mais comum que a gente vai procurar ajuda de profissionais da saúde quando a gente já não está bem. A gente não faz isso de maneira preventiva. Por que será que a gente é assim, afinal das contas? Por que uma pessoa vai ter depressão, ansiedade e outra com uma vida muito parecida, experiências muito próximas, não vai ter nenhuma dificuldade psicológica? Qual será o fator que diferencia elas? Yes Science! Está começando mais um episódio do podcast sobre psicologia científica da Universidade Federal de Uberlândia. O episódio de hoje é sobre saúde e resiliência. Eu sou a Juliana. Eu sou o Pedro. Eu sou o Thiago. E sejam bem-vindos ao Yes Science. Eu sou a Juliana nesse episódio. Tá bom? Yes, Science! No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre uma área de significante importância para a psicologia positiva, a resiliência. A psicologia positiva, é uma área da psicologia que estuda os processos e condições que contribuem para o desenvolvimento próspero e funcionamento ideal de pessoas, grupos e instituições. Nesses estudos, envolvem basicamente falando de emoções positivas, engajamentos, significado e propósito de vida, relações positivas, inspiração, gratidão e resiliência. No entanto, vale ressaltar que a psicologia positiva não é sobre se sentir feliz o tempo inteiro, mas sobre reconhecer o potencial inerente de cada um na conquista do bem-estar. Vocês já pararam para pensar o que é saúde, o que é doença? Inspirado aí numa aula que eu tive. Psicologia da saúde, políticas públicas. Acho que a saúde a gente não pode entender ela como um estado, né? Tipo, não algo cristalizado, mas sim como um processo. E também, geralmente, a resposta mais comum, no senso comum, é de que ou então saúde é ausência de doença, ou então é quando você está se sentindo bem, né? Mas, geralmente, essas respostas são superficiais, né? Não respondem muito bem o que é saúde. Exatamente. Mas e aí, Juliana? Conta pra nós. Então, é bem comum a gente não pensar em conceitos tão certinhos e abstratos de coisas que são tão intrínsecas da nossa vida, como bem-estar e qualidade de vida, mas que são de suma importância a gente ter em mente para conseguir nos encontrar nesses estados. Então, para a gente começar a nossa conversa sobre resiliência, a gente pode definir brevemente alguns conceitos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde é considerada um estado completo de bem-estar físico, mental e social, o que vai além da ausência de uma doença ou enfermidade. A gente pode pensar também que saúde é considerado um estado dinâmico de bem-estar, sendo caracterizado por um potencial mental, físico e social, que irá satisfazer as demandas de uma vida e que também seja concordante com a idade, com a cultura e responsabilidade pessoal. Enquanto isso, a doença a gente pode considerar como um estado em que esse potencial é insuficiente para satisfazer essas demandas. Então, acaba que a gente tem um déficit em alguma coisa ali no nosso estado mental, físico ou social. É interessante a gente pensar que o termo potencial abraça as futuras capacidades de lidar com essas exigências da vida, podendo esse potencial ser biológico e adquirido pessoalmente também. Então é uma coisa que, não é inata, né? Não é cristalizado, né? Por isso a característica dinâmica, né, da saúde. Exatamente. Por isso também esse termo de potencial, porque é algo que a gente pode alcançar, mas que depois a gente pode perder por algum desbalanço da vida. Pode crer. Então, nesse sentido, a gente também pode pensar que o bem-estar é basicamente a presença de recursos psicológicos positivos, como, por exemplo, o afeto positivo, emoções positivas, conquistas pessoais, satisfações de vida, a felicidade, autoaceitação, relações positivas, independência, resiliência, autonomia e ter um propósito de vida. Pensando por um lado mais inerente de cada indivíduo, podemos refletir que qualidade de vida seria as percepções pessoais de cada ser em relação à sua posição na vida, dentro dos seus respectivos contextos culturais e sistemas de valores, suas relações com suas metas e padrões de vida, crenças, expectativas, interesses e preocupações. Isso aí é interessante, né, da gente pensar em outras culturas, né? Porque
talvez o que a gente considera como saudável na nossa cultura não seja, né, tão saudável assim para outros. Por exemplo, indígenas, né? A gente pode pensar na cultura asiática e outros, né, diversos. Se a gente for pegar o tema da saúde do trabalhador, o quão é saudável trabalhar para além da conta, assim, né? Se a gente for pegar a sociedade japonesa, tem vários casos de pessoas que vão trabalhar, dormem na rua ou dormem no próprio trabalho, né? Adultos aí que só vivem essa esfera, né, da vida. Agora, na Europa, talvez isso não seja tão comum, né? Então são muitos fatores que a gente lida para a gente alcançar esse bem-estar, qualidade de vida, saúde, são muitas coisas para a gente gerenciar. E na vida, a todo momento, estamos lidando com situações que não estão no nosso controle. São imprevisíveis, desafiadoras, que nos exigem uma resposta, uma ação. Então, se estamos em um estado de harmonia com nós mesmos, em um estado de saúde e bem-estar, é muito mais fácil lidar com os percalços do caminho e de exercer determinadas habilidades de enfrentamento que nos são exigidas, sendo a capacidade de enfrentar tais situações o que podemos chamar de resiliência. A famosa resiliência. Exato. Várias pessoas tatuando resiliência aí nesse momento, no pulso, ou no pescoço, onde que é mais comum tatuar. Ainda mais depois desse nosso momento pandêmico, nossa né? resiliência Enfrentamento, foi né? Porque bem é isso. testada. Ser brasileiro é assim todo dia, né? Ainda mais se é da classe C, da classe trabalhadora. Mas vamos lá. Se a gente pensar no lado bom de determinadas situações difíceis, sair por alguns instantes do problema e pensar em coisas totalmente diferentes, mas que nos fazem bem, assim como tentar encontrar conforto em crenças religiosas e espirituais, aprender a lidar com os problemas, escutar uma música para se distrair ou racionalizar as emoções e sentimentos durante momentos ruins, isso são alguns exemplos de habilidades de enfrentamento que a gente encontra em diversos artigos sobre o coping. Coping. Isso. Tá. Aqui são habilidades de enfrentamento, né? Isso. Uhum. E isso vai dizer de como que tá a nossa resiliência, como que a gente enfrenta isso. Porque a gente pode enfrentar isso de maneira positiva para tentar resolver, para que aquilo não nos afete mais, ou a gente pode ignorar, mas o problema vai estar ali da mesma forma. Só que isso é uma forma de resiliência, mesmo sendo negativa pra gente. Entendi. Então o recalque é uma forma de resiliência, será? Psicanalistas de plantão resolva aí pra gente essa questão. São muitas coisas pra gente pensar. Mas a gente falando de maneira mais específica de saúde mental, podemos considerá-la como um estado de bem-estar que cada indivíduo percebe suas próprias habilidades, consegue enfrentar fatores estressores comuns da vida, consegue exercer suas funções de trabalho e estudo de maneira produtiva e é capaz de realizar contribuições em suas respectivas comunidades. A pandemia, causada pelo SARS-CoV-2, gerou um ambiente regado de múltiplos fatores estressores. Que não eram nada comuns com o que a gente está acostumado no nosso cotidiano. Outra realidade, né, que a gente viveu, né? Tipo, o trabalho teve que ser repensado, né? A gente, pelo amor de Deus, né? Uma pandemia. Acho que a gente nunca tinha vivido isso antes, né? Nunca. E o isolamento social, gente. Pelo amor de Deus. Que foi algo sem precedente. As restrições à capacidade de trabalhar, estudar, a solidão, o medo de ser infectado, o sofrimento e morte de pessoas conhecidas, entre diversos outros fatores. Em consequência disso, a saúde mental de milhões de pessoas foi afetada, gerando aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em uma escala global. Isso é um dado da OMS. E acho que hoje, no finalzinho de 2022, a gente está conseguindo recuperar mais essas nossas habilidades de enfrentamento, por mais que tenham tido muitas consequências, muitas sequelas. As sequelas, né, da pandemia de Covid, realmente. Dentro dos artigos sobre resiliência, mais voltado para a psicologia, né, existe um termo chamado cognição resiliente. Ele é indicado para a gente falar sobre a capacidade das funções cognitivas aguentar os efeitos do estresse. Então vamos pensar num exemplo mais simples. Eu trabalhando na memória de trabalho, algo já difundido, bem estudado na psicologia cognitiva, ela vai tendo a sua performance piorada conforme o indivíduo vai passando por algum estímulo estressor.
E num artigo de Martin e colaboradores de 2021, eles realizaram um estudo justamente para ver o quão impactada vai ficar a performance cognitiva dos sujeitos submetidos a algumas tarefas estressoras cognitivas, físicas e psicológicas. Então, foi proposto toda uma bateria, vários tipos de testes, como por exemplo o teste físico, eram os participantes caminharem com 30% do seu peso corporal durante bastante tempo. O teste de Stroop, que algumas de suas versões pode ser uma tarefa estressora também. Para quem não conhece a tarefa de Stroop, né, é uma tarefa bem famosa da psicologia, em que aparece, por exemplo, a letra amarelo, só que ela está escrita em outra cor, está escrita na cor vermelha, e o participante tem que indicar justamente qual que é a cor que aquela palavra está escrita. Então, como há uma diferença entre o processamento de ler a palavra e a cor dela, então tem que existir certo controle inibitório nessa tarefa. Então, esses pesquisadores, eles queriam investigar como que a resiliência iria interferir nessas tarefas cognitivas. E o principal achado deles, né, os resultados dessas pesquisas, encontraram que as tarefas que envolvem controle cognitivo, elas prejudicam a performance cognitiva subsequente. Ou seja, o impacto vai ser maior quando a tarefa prévia é do mesmo tipo que a tarefa subsequente. Então, se eu faço uma tarefa estressora de Stroop por bastante tempo, dou algum intervalo e vou fazer ela de novo, é bem provável que o meu desempenho na segunda vez que eu faço ela piore. Então, você gerar muito estímulo estressor para uma pessoa durante um período de tempo vai fazer com que o desempenho cognitivo dela caia, especialmente se a tarefa vai ser a mesma. Então, o desempenho da mesma tarefa vai diminuir. Tá, então a gente já não chegou à conclusão, né? Indicamos evidências de que você levar a pessoa a alguns estresses, continuar repetindo a tarefa, vai fazendo com que o desempenho cognitivo caia. Mas uma pergunta diferente, né? Pode parecer semelhante, mas é levemente diferente, uma pessoa numa situação de estresse naquele momento, o que vocês imaginam? Que ela vai ter um melhor controle inibitório ou pior? Ou seja, ela vai agir mais impulsivamente ou menos impulsivamente? Eu acho que pensando, né? O que você acha, Juliana? Que uma pessoa mais estressada vai ser mais impulsiva? Acho que vai. E isso aí foi o que alguns pesquisadores na Alemanha, em 2018, quiseram investigar, né? Então, eles fizeram um teste de estresse social em alguns participantes, em outros eles faziam uma versão amigável desse teste que não gerava nenhum tipo de estresse. E eles faziam a tarefa do agir não agir, que é uma tarefa que quando aparece uma palavra, no caso do alemão aparece a palavra Druck, não sei como pronunciar, significa apertar, então a pessoa tinha que agir. E em outros momentos aparecia a palavra stop, que é parar também em alemão, só que tem 2 P, enfim. Alguns momentos a pessoa tinha que agir, outras ela tinha que ter o controle de justamente não agir. E todos esses procedimentos foram acompanhados de medição de atividade elétrica do eletroencefalograma. Nossa senhora, aí sim. E a partir desses procedimentos, os pesquisadores encontraram diferenças nos efeitos do estresse nos blocos das tarefas agir e não agir de acordo com a compatibilidade. Então, os participantes estressados, a idade não foi um fator relevante nesse estudo, eles cometeram menos erros nas tarefas compatíveis de não agir quando comparáveis às incompatíveis no grupo controle. Ou seja, as pessoas do grupo estresse tiveram um desempenho melhor nesse controle inibitório do que o grupo controle, que é algo que a gente no senso comum não espera muito. Que é o contrário do que eu e a Juliana achávamos, né? Eu também achava antes de ter Então, de acordo com esse estudo, se a gente for generalizar, né, que tem que tomar um cuidado, mas que as pessoas mais estressadas vão ser menos impulsivas? Mas cuidado com generalizar, né? Eu pelo menos fico com um pouco de receio, porque isso parece estranho, né? Mas no contexto desse estudo foi o que mostrou. As pessoas mais estressadas agiam menos impulsivamente. Mas aí a gente teria que pensar num limite que o outro estudo que o Thiago falou mostrou, também, né? E também no limite do estresse, né? Porque você pensa... Quando eu penso, por exemplo, alguém estressado vai agir impulsivamente ou não, já penso no acidente de trânsito
que é uma situação de ápice de adrenalina, você já tá xingando o cara, ele tá querendo bater, e não um estresse leve, né? Até porque para um comitê de ética aprovar você estressar participantes, geralmente é um estresse mais leve, então tem que levar em consideração todos esses fatores. Mas tipo, um comportamento que a gente tem como ser humano é ficar congelado, né? Tipo, alguma situação muito estressante do dia a dia, a gente não consegue fazer nada, né? Por exemplo, mesmo no trânsito, se alguém bateu no seu carro ou aconteceu alguma injustiça com você, às vezes você fica até culpado. Nossa, não consegui fazer nada. Às vezes a pessoa tá tão estressada que ela não consegue agir, né? Por isso que é menos impulsiva. Faz sentido essa explicação também. Não sei, mas é o que a gente tá pensando aqui agora. Okay, let's go. Então, gente, seguindo nessa linha de raciocínio dos trabalhos, né, dos estudos sobre resiliência, a gente pode falar do trabalho do Lees e colaboradores, né, do Christopher Lees, que ele buscou validar uma versão francesa da escala de resiliência, né, da Brief Resilience Scale, que é a BRS, né? E além disso, eles buscaram testar o papel da resiliência na recuperação de sintomas, né, depressivos e de ansiedade em relação a estresses vicários, a traumas vicários. O que são traumas vicários? Por exemplo, o estresse pós-traumático, né, que muitos militares sofrem, por exemplo, ou muitas pessoas que passam por atentados terroristas, por exemplo. E foi justamente isso que o estudo investigou, que foi um ataque terrorista em Bruxelas, né, na capital da Bélgica, em 2016. O que eles acompanharam nesse estudo? As pessoas, né, que estavam nesse atentado. Então, por exemplo, eles verificaram que quem estava presente no episódio e tinha uma resiliência maior do que as outras pessoas apresentava níveis mais baixos de ansiedade e de depressão, ou seja, menos sintomas. E depois de 3 meses do episódio, né, do atentado terrorista, eles checaram, né, que os indivíduos que eram mais resilientes, eles se recuperaram melhor dos sintomas depressivos e ansiosos, né? Então, o grupo, né, controle, na real, quem era menos resiliente, não apresentou um significado, um resultado significativo, né? Então, a resiliência, então os pesquisadores fizeram uma escala, né, que é basicamente a pessoa marcar algumas respostas para poder medir essa resiliência. Medir a resiliência. Porque se a gente for parar para pensar, até um assunto que a gente estava discutindo antes, que a resiliência é um construto, né, teórico. Explica aí pro pessoal. O construto teórico, vamos pegar o exemplo da ansiedade. Quando você, nosso ouvinte, fica ansioso, o que você nota no seu corpo? Você fica com o coração mais acelerado, talvez fica com sudorese, né? Mais hiperativo. Mas isso são só comportamentos. É uma série de comportamentos. Então, a gente na psicologia ou em qualquer outra ciência, a gente consegue medir comportamentos, né? Fenômenos, eventos naturais observáveis, mas a gente não consegue medir, por exemplo, a ansiedade em si. A ansiedade em si, ela é o construto, ela é um conjunto desses comportamentos que a gente representa como ansiedade. Por isso que a resiliência é um construto também. E essa escala buscava medir a resiliência através dos comportamentos que a gente considera como resilientes. Então, além de validar essa escala para usar como instrumento de medição, eles também chegaram à conclusão de que essas pessoas que tiveram um maior score, maior pontuação de resiliência, também lidaram melhor, tiveram menos ansiedade, menos depressão após esse acontecimento em Bruxelas. Isso, então o que a gente conclui? Que a resiliência ela é muito importante para se recuperar, né, de eventos muito traumáticos e também ela desempenha um papel importante na recuperação de sintomas de ansiedade e depressão. Ai, minha vaida! E se a gente for parar para pensar sobre pessoas que sofrem de transtornos de depressão e ansiedade? A gente sabe que quem sofre de depressão acaba tendo pensamentos que tentam explicar as situações de forma permanente, de maneira abrangente e até mesmo imutável. Quem tem depressão acaba tendo uma percepção mais lenta do tempo. Então, uma situação estressante que pode ser que dure 2 horas, para aquela pessoa
parece que durou uma eternidade, parece que a vida inteira dela tá ali e sempre vai ser assim. E por outro lado, alguns indivíduos que são mais resilientes, eles veem esses problemas difíceis como sendo temporários, específicos daquela situação, são problemas que têm solução. Então, é importante a gente falar, né, quando alguma pessoa, por exemplo, você ouvinte, que está passando por muitas situações difíceis, está muito estressado, vê que não é uma pessoa muito resiliente, a terapia psicoterápica pode ajudar, né? Aqui a gente pode falar um pouquinho mais sobre a terapia cognitivo-comportamental, que ela ajuda esses pacientes a reconhecer crenças e pensamentos pessimistas, né? Distorções cognitivas, e ajuda as pessoas a ter essas crenças mais realistas, mais pautadas na realidade, né? Então, que uma pessoa geralmente deprimida distorce para um lado negativo, ela pode ajudar essa pessoa a se tornar mais resiliente e, como consequência, né, algo que inclusive a gente falou em outros estudos, vai diminuir os níveis de ansiedade e depressão dessa pessoa. Então é muito importante a terapia e, no caso da terapia cognitivo-comportamental, ela vai justamente trabalhar com essas crenças e pensamentos pessimistas. E acho que junto com a terapia a gente pode também abraçar outros tipos de estratégias que elas têm a ver com a nossa saúde física, mental e qualquer outra saúde Física, mental e... não sei. que tá lá no início. Aí... Social. E além dessas práticas, além da terapia, né, uma prática que todo mundo pode pesquisar e tentar fazer, é algo muito difundido, principalmente na pandemia, é o Mindfulness, né? Inclusive uma pesquisa de 2022, né, pesquisando sobre esse impacto da Covid associado a diversos aspectos, e através de algumas aulas online, práticas de Mindfulness, viram que de fato essa prática estava associada com experiências menos estressantes, ou seja, aquelas pessoas que participaram dessas práticas aumentaram o nível de resiliência. Tipo, parece ser bem básico, às vezes a gente fazer algumas técnicas de respiração por alguns minutos no nosso dia, parece que não vai fazer diferença, mas a gente fazendo isso de forma constante, a gente consegue ver um resultado. Mas claro, o Mindfulness sozinho não vai curar a depressão, nem curar a ansiedade, a gente precisa do acompanhamento, né? Então, pra gente concluir a nossa conversa hoje, quais que foram as ideias chaves? Acho que uma delas que a gente pode citar como uma das mais importantes é que a gente tem um limite para gastar da nossa resiliência, como se ela fosse um recurso que a gente fosse usando. E quando a gente se encontra em situações muito estressantes, a gente vai gastando essa nossa resiliência e vai ficando com menos resiliência no nosso reservatório, nosso armazenamento cognitivo de resiliência. E outra coisa também é que quando a gente fala de resiliência, estamos falando de saúde. A gente tem que lembrar que saúde não é só a física, é a social, a mental e a física. Isso, e tem também muitas pessoas, né, que vão criticar essa divisão da saúde em saúde emocional, saúde física, né? Porque isso pressupõe que existe uma divisão entre mente e corpo, né? E aí a gente entra em outra discussão que pode ficar para outro episódio. Mas é isso, né? Vocês têm mais alguma coisa para falar? E é science, né? Ressaltar também a importância da terapia, né? Que também pode ser uma ferramenta muito importante, né, para resiliência, né, para a gente desenvolver mais resiliência. Especialmente após algumas situações como a pandemia, né, que foram traumáticas, né, para muito estressores para, assim, eu acho que não dá para generalizar, mas quase o planeta todo, né? Testou a resiliência que a gente tinha e que a gente não tinha. Que a gente não tinha. Mas é isso, galera, muito obrigado por nos ouvir e mais uma vez, yes, science, até o próximo episódio.